Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira de lançamento, camisa de número 3. Torcedor vai conhecer o uniforme de número 3 da temporada que eu achei bem legal. Vamos conhecer hoje nas lojas oficiais do Cruzeiro, parceiras aqui da Samuca TV. O time fechando a preparação para o duelo diante da equipe do Vasco. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV nesta sexta-feira de apresentação da camisa de número 3. Algumas fotos já foram vazadas. Ontem a gente trouxe uma imagem mais legal e eu achei a camisa espetacular. A camisa, ela tem um template exclusivo feito para o Cruzeiro, porque é uma homenagem para o Rio São Francisco. Orgulho de ser mineiro, assim como o Rio São Francisco, o Cruzeiro também. Então é um template exclusivo, volta das estrelas soltas, a camisa ficou espetacular. Quem for comprar pode dar aquela moral, procurar uma das lojas parceiras aqui da Samuca TV. São várias as lojas, eu tenho certeza que tem uma aí que vai ficar perto do seu endereço para você conferir. E o conselho, hein? Vá até a loja, mesmo se não for comprar, para conhecer a camisa, porque ela ficou espetacular. Vamos aguardar aí ao longo do dia mais informações, mas a camisa sendo apresentada então nesta sexta-feira. O Cruzeiro que conheceu ontem o dono do apito, o Rodrigo José Pereira de Lima, ele que é de Pernambuco, e já temos a arbitragem completa para este compromisso diante da equipe do Vasco. O Rodrigo José Pereira de Lima é o árbitro de Pernambuco e o VAR é o Wilbert Estevam da Silva. Ele é de São Paulo. Ele já foi VAR em vários jogos nesta temporada e no Campeonato Brasileiro, vamos ver se ele foi VAR em algum jogo do Cruzeiro. Acho até que vai ser o primeiro. No Campeonato Brasileiro, sim, o primeiro. Vamos ver se teve na Copa do Brasil. Também não teve. Mas ele já foi VAR aí em vários jogos, mas pela primeira vez ele estará neste duelo entre Vasco e Cruzeiro. Lembrando que a bola rola às 18h30 deste sábado em São Januário. Estaremos lá para contar toda a história. O Cruzeiro fecha a preparação com um treinamento à tarde na Toca da Raposa 2. E aí o técnico Leonardo Jardim vai definir o time, com Jonathan Jesus na vaga de Vidalba, e o restante do time é o que vem atuando. O que vai ser definido nesta sexta é se o Sinisterra vai com a delegação ou se fica para o compromisso diante do Flamengo. O Cruzeiro viaja para o Rio de Janeiro de voo fretado, fica na Barra e retorna depois do jogo. Aí inicia a preparação depois para o jogo contra o Flamengo, a partida da quinta-feira. Por falar em Flamengo, se classificou nos pênaltis, hein? Levou um susto do Estudiantes, perdeu por 1-0 o jogo em La Plata. E nos pênaltis, o goleiro Rossi, que tinha, na minha opinião, vacilado no gol do Estudiantes, pegou 2 cobranças e o Flamengo avançou para encarar o Racing. Na outra semifinal, Palmeiras e LDU são os times aí que estão brigando pelo Campeonato Brasileiro e também vão seguir na disputa da Copa Libertadores da América. Hoje teve uma entrevista do Leonardo Jardim ao nosso amigo Jaicy Carvalho no canal do Jaicy. E o Leonardo Jardim falou de assuntos importantes, elogiou pra caramba Matheus Pereira, e ele comentou sobre a questão dos jogadores pendurados. Tem uma lista aí extensa, né? Já falamos sobre isso muito, mas ele falou que não tem essa de preservar, de pensar em outro jogo. O jogo seguinte é sempre o próximo. E o
o jogo seguinte é sempre o mais importante. E o mais importante, jogo seguinte, é o contra o Vasco. Então, o Cruzeiro vai sempre entrar com o que tem de melhor. Claro que se tiver que tomar o terceiro cartão amarelo, vai acabar levando, mas não tem que pensar nisso. Então, palavras importantes do Mister Leonardo Jardim nesta entrevista ao nosso amigo Jaeci Carvalho. Quem quiser acompanhar depois pode acessar lá o canal do Jaeci, aqui mesmo no YouTube, para acompanhar essa entrevista. O Cruzeiro fez o último treinamento hoje. Amanhã à tarde tem a última atividade, depois o time segue para o Rio de Janeiro. E aí vamos aguardar em termos de lista dos relacionados. Mas hoje tivemos novidades no campo na Toca. O Eduardo treinou normalmente com o elenco. Tem tudo para voltar a ser relacionado. É um jogador que o Leonardo Jardim gosta, confia, tem ali como uma peça importante de composição de banco. E o Luiz Sinisterra, que hoje fez um trabalho à parte, mas no campo. Estava com chuteira. O Sinisterra, é importante a gente dizer isso sempre, porque ele faz uma espécie de pré-temporada, né? Ele estava ali retornando às atividades no clube inglês, mas a gente sabe que, como era um atleta que naquele momento não estava nos planos, né? Foi feito um planejamento ali dentro de uma outra realidade. E o Cruzeiro trouxe para cá para dar ao Sinisterra o que ele precisa. Então, ele já participou de 3 jogos aí. Fica a dúvida se ele vai para o Rio de Janeiro. Amanhã tem a definição. Acho que está mais provável de que ele retorne contra o Flamengo na outra quinta-feira, que aí terá um tempo maior para fazer mais treinos específicos, mas é sinal de que o jogador está bem, claro, ainda longe do que ele pode, mas estar no campo hoje, ir a campo, confesso que foi um bom sinal depois daquele susto que o Cruzeiro acabou divulgando de um estiramento muscular sofrido pelo atacante do Cruzeiro. Vamos acompanhar então esta última atividade, à tarde na Toca, e o Leonardo Jardim vai definir o time com Jonathan Jesus na zaga e o restante é o que vem atuando aí nos jogos do Cruzeiro. Responsável pelo scout do Cruzeiro revela bastidores do mercado e casos perdidos com Arroio e Vídea Real. Joaquim Pinto, gerente de departamento, cita acerto com o jovem equatoriano e atacante colombiano foram quase descartados em certos momentos. Como assim? O Cruzeiro tem, em certo momento da janela de transferências, considerou como casos perdidos as contratações de Kenny Arroio e Naiser Vídea Real. Quem revelou a situação foi o gerente do Cruzeiro, do departamento de mercado da Raposa, Joaquim Pinto. Joaquim contou que o Besiktas fez jogo duro para vender Arroio. O jogador de 19 anos era observado desde o sub-17 sul-americano pelo português. Caralho, ele tem 19 anos, ou seja, 2 anos. Viu como é que o trabalho? Ele precisa ser feito a longo prazo, na base? O Cruzeiro chegou até a tentar outros atletas devido a dificuldades no negócio. No caso do Arroio, ele disse um âmbito ele estava aspas para ele. No caso do Arroio, um âmbito diferente. Atleta que conheço desde sub-17 do Equador. Já tínhamos tentado o Arroio, tínhamos tentado mais cedo, mas o Besiktas não queria vender. Eles sabem da qualidade do nível que ele pode atingir. Dávamos a contratação como perdida. Tentamos até outros jogadores. Caraca, eu vou falar disso, hein, gente. Segundo o profissional Raposa, a vontade do jogador prevaleceu. A vontade do atleta de ir para o Cruzeiro foi algo crucial. Antes de cada contratação, temos a política de conhecer o atleta, se não pessoalmente por vídeo. É importante saber o caráter, costumes e também para o atleta nos conhecer, saber para onde está indo. Depois da reunião, o Arroio gostou muito. O próprio não teve muito filtro para mostrar que queria vir. Tivemos que passar por várias fases de convencimento. No final, conseguimos. Foi outra grande contratação. Teve impacto que está sendo repercutido nas redes. Tem que ser digerido com calma, mas mais do que isso, temos que saber que temos um jogador para o presente e futuro do Cruzeiro. Naiser Vídea Real assinou um pré-contrato com o Cruzeiro colombiano do Sub-20, artilheiro do Sub-20 sul-americano pela Colômbia, também foi considerado negociação frustrada em dado momento. O Naiser foi um atleta com prioridade. Foi um caso complexo, há questões que são óbvias. No Sul-Americano Sub-20, onde estão cerca de 200 olheiros, de fato vão ter muitos convites para o jogador que se destaca como ele. Naiser conseguiu um destaque, teve um clube de classe alta do futebol mundial que tentou e depois não conseguiu. Foi um processo longo, fomos conversando com a gente no início, teve a recusa.
Sabemos o nosso limite, a negociação passou por várias fases. Paulo Pelaipe decisivo para intervenção. Tivemos dado como perdido, mas conseguimos recuperá-lo. Tentamos que ele viesse para esse mercado, não conseguimos entendimento com milionários. Fomos para um plano B, não tendo que pagar nada ao clube e será jogador do clube na nossa próxima temporada. Então, cara, é muito louco isso, né? Porque eu vou trazer até uns casos também do Atlético sobre isso. Mas o Cruzeiro, o Joaquim Pinto, ele tá fazendo uma parada de mercado que é o seguinte: você já observa, monitora alguns atletas há alguns anos, há alguns tempos. Como exemplo, o caso do Arroio. O Arroio é olhado, é observado pelo Joaquim Pinto há 2 anos, pelo menos. Gente, 2 anos é muita coisa. 2 anos você já sabe muita coisa do atleta, muitas informações, e você está acompanhando, não diariamente, mas está acompanhando mensalmente praticamente o que acontece com ele. Teve lesão, não teve, tá mal, tá bem. E além disso, ele já teve algumas conversas com o cara, então você conhece o pessoal, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. O cara já tem uma relação com você, né? E o jogador, ele gosta de ser querido. Ele gosta de ter clubes de olho nele. Quando você faz esforço, isso faz muita diferença, que foi o caso do Pelaipe com o Néder Vidiarreal. O Cruzeiro tentou alguns momentos, não conseguiu, voltou atrás, foi de outra maneira, também não deu, esqueceu, foi atrás de outro jogador que não deu certo e voltou no Néder Vidiarreal, que aí sim deu certo. Então, quando você começa a entender esses lados da negociação, esse processo, ele é muito complicado, porque tem muita oferta e procura, né? A oferta, ela é grande, assim, a procura pelo jogador é muito grande, então ele tem muitas ofertas, né? Então acaba que isso dificulta muito para alguns times. Por isso, esse monitoramento tem que ser muito bem feito. Essa negociação tem que ser muito bem feita. Você saber o que você quer e precisa ser muito bem feito, que você vai... Pô, eu quero o vídeo real. Eu quero o Arroio. Eu quero nesse estilo de jogador. Tô monitorando o Arroio, o tal e tal. Meu favorito é o Arroio. Arroio, a gente quer muito você, mas, cara, é um processo. Claro, isso já passou por atributos físicos, atributos técnicos, atributos de lesão, físicos, né? Então, de várias maneiras, mental, família, os caras já fizeram 360 no cara, já passou em todos os critérios. Então, a margem de erro, ela cai bastante. E nada como um cara que tem muito respaldo e qualidade no mercado, como Joaquim Pinto, para trazer e acertar essas contratações. E além disso, você começa a ver que o Cruzeiro ele tem um mapa de contratação a caminho. Uma contratação que pode ser mais bem feita, a margem de erro ela diminui, porque ela sempre vai ter erro, gente. Contratação sempre vai ter erro. Não tem como. Mas você tem que diminuir essa margem para que esse atleta chegue e possa adaptar não só ao clube, mas também ao modelo de jogo, ao time, ao técnico. Então isso tudo foi muito bem feito até agora. Está sendo bem feito, né? O Arroio já chegou jogando, fez um golaço no treino, inclusive de ontem, acabou com o Matheus Henrique, depois vocês verem aí a informação, e isso faz muito sentido. Porém, não só de contratações vive o time de futebol, como de base. E o Cruzeiro sabe disso. O Cruzeiro é o time com mais jogadores do Brasil no Mundial Sub-20, tá? Convocados. Então, o que o Cruzeiro tem que fazer? O Cruzeiro se blinda com contratos longos e tem Mundial Sub-20 como vitrine. Dupla é cotada como titular. Otávio e Bruno Alves são vistos como titulares nesse torneio. Juan Gabriel e Murilo devem começar como opção. Com 4 representantes dentro do campo, a seleção brasileira inicia do Cruzeiro dentro do campo. A seleção brasileira inicia caminhada no Mundial no próximo domingo diante do México. Oportunidade de vitrine para Bruno Alves, Juan Gabriel, Murilo e Otávio. Blindados com contratos longos pela Raposa. Blindados, né? O goleiro Otávio e o zagueiro Bruno Alves são cotados para iniciarem como titulares. No Cruzeiro, desde 10 anos, Otávio assinou o primeiro contrato logo com 16, já visto como uma das grandes promessas da base. No ano passado, prorrogou o vínculo até 28. Atualmente é o terceiro goleiro do elenco, perfeito, atrás de Cássio e Léo Aragão. Já está no elenco, já está entendendo como funciona. E além disso, o goleiro chegou a ser a seleção brasileira mais ano passado na categoria de idade. Fez parte da preparação do sul-americano, mas foi alçado ao elenco profissional pelo Fernando Diniz, e por isso o Cruzeiro solicitou o corte de jogador do torneio. Bruno Alves tem... Se o goleiro está no ciclo de sub-20 há 1 ano e meio, Bruno Alves em menos de 2 meses. O zagueiro foi chamado por Ramon Menezes pela primeira vez em agosto, se destacou no amistoso contra o Paraguai, inclusive com um gol marcado que garantiu a vaga ao Mundial. Bruno também está no último ano com idade para defender a equipe júnior do Cruzeiro. Neste mês renovou o contrato até 29. O movimento aconteceu poucos dias após
não dar prosseguimento a uma proposta do Metalist da Ucrânia. O zagueiro relacionado pelo Jardim contra o Mirassol no Brasileirão. Murilo Hickman também está na seleção. E Juan Gabriel também está na seleção. Os dois tiveram mais passagens? Tá. E já tem todos ambos com contrato até 29. Caraca. Cara, o que a gente pode tirar disso? O Cruzeiro está se blindando porque ele sabe dos potenciais dos seus atletas. Olho então no Otávio e no Bruno Alves. Acho que o Otávio é um cara que eu já tenho acompanhado, tenho visto, é um goleiro seguro, gosto dele. Quero acompanhar mais, vou tentar ver esses jogos do Mundial Sub-20. Bruno Alves, um zagueiro, não conheço muito ainda. Mas quero ver esses jogadores que estarão no Mundial Sub-20. O Cruzeiro tem que ficar ligado, porque esses 4 jogadores são 4 jogadores que podem compor o profissional. É Mundial Sub-20, gente. Ano que vem já podem estar no profissional. O Otávio já tá, já começar a observar Bruno Alves, para esses caras suprirem o elenco. O Murilo, o Juan Gabriel. Então, esses caras subirem. E esses caras fazerem parte do elenco. Ou seja, você não está gastando dinheiro. E você pode ganhar muito dinheiro com o futuro em caso que um deles desponte. Então o Cruzeiro fez certíssimo, se blindando numa competição que, olhos do mundo todo. E além disso, provavelmente pode ter oferta também em alguns dos seus atletas e valorizar ainda mais eles. Mas olhar para o futuro e olhar para o ano que vem para esses caras fazerem parte do elenco do Cruzeiro. Beleza? Então olho nesses jogadores aí, eu vou ficar vendo também, vou falar sobre eles, vamos acompanhar. A gente vai falando sobre isso, beleza? Gente, é novidade pra vocês. Eu vou ativar o membros em breve. Deve ser essa semana ou na próxima. E aí eu vou ter um quadro só para membros. E eu vou falando aqui pra vocês, tá bom? Novidades em breve, hein? Tamo junto, se inscreve no canal. Valeu!